Como potencializar sua compostagem para resultados surpreendentes? Existe uma força silenciosa trabalhando neste exato momento dentro do solo, nos quintais, nas florestas e talvez até em um balde esquecido na área de serviço da sua casa. Uma força invisível que transforma restos de comida, folhas secas e galhos em algo valioso. Fertilidade. A compostagem é uma das ferramentas mais poderosas para regenerar o solo e fortalecer plantas. Mas a maioria das pessoas faz compostagem de forma básica. Funciona, mas poderia funcionar muito melhor. Existe um nível acima, uma forma de potencializar sua compostagem para gerar resultados surpreendentes. Antes de qualquer técnica, é preciso entender o que realmente está acontecendo ali dentro. Compostagem não é simplesmente matéria orgânica apodrecendo. É um processo biológico organizado, conduzido por bilhões de micro-organismos. Eles consomem resíduos e quebram moléculas complexas. Transformam tudo em humus estável, rico e biologicamente ativo. Uma indústria natural, funcionando 24 horas por dia. E como qualquer sistema vivo, esses micro-organismos precisam de condições adequadas. Quando as condições são ideais, o processo acelera, aquece, estabiliza e produz um composto de altíssima qualidade. Quando não são, o processo trava, gera mau cheiro, demora meses e perde eficiência. Potencializar a compostagem é criar o ambiente perfeito para essa vida invisível prosperar. O primeiro ponto essencial é o equilíbrio entre carbono e nitrogênio. Pode parecer técnico, mas é simples. Todo material orgânico pode ser classificado como material verde ou material marrom. Os verdes são ricos em nitrogênio. Restos de frutas, verduras, borra de café, grama recém-cortada. Os marrons são ricos em carbono. Folhas secas, serragem, papelão, palha, galhos triturados. Os micro-organismos usam o carbono como energia e o nitrogênio para construir suas estruturas celulares. Se há nitrogênio demais, o sistema fica instável e começa a cheirar mal. Se há carbono demais, o processo fica lento. A proporção ideal gira em torno de 3 partes de material marrom para 1 parte de material verde. Esse simples ajuste já pode transformar completamente sua compostagem. Outro fator decisivo é o tamanho dos materiais. Quanto menor a partícula, maior a área de contato. É como comparar um tronco inteiro com o mesmo tronco triturado. O triturado se decompõe mais rápido. Folhas picadas, restos cortados em pedaços menores e galhos fragmentados aceleram drasticamente o processo. Muitas vezes a diferença entre uma compostagem que leva 6 meses e outra que leva 2 está nesse detalhe. A oxigenação é outro ponto crítico. Compostagem eficiente é aeróbica, ou seja, depende de oxigênio. Quando o ar circula bem, as bactérias certas dominam o processo. A temperatura sobe e o sistema se mantém saudável. Quando falta oxigênio, entram em cena bactérias anaeróbicas, que produzem odores desagradáveis. Revolver a pilha regularmente faz toda a diferença. Esse simples ato redistribui umidade e libera gases, e reativa a atividade biológica. Em compostagens maiores, essa prática é fundamental. E quando tudo está funcionando corretamente, a temperatura interna pode ultrapassar 60 graus Celsius. Essa fase, conhecida como termofílica, é sinal de que os micro-organismos estão trabalhando em ritmo acelerado. Esse aquecimento natural elimina sementes de plantas invasoras e reduz patógenos, além de acelerar a decomposição. Se sua pilha nunca aquece algo, está faltando. Falando em umidade, ela precisa ser cuidadosamente controlada. O ideal é a umidade de uma esponja espremida. Nem seco demais, nem encharcado. Se estiver seco, os micro-organismos entram em dormência. Se estiver molhado demais, o oxigênio é deslocado e o processo perde eficiência. Um teste simples resolve. Aperte um punhado do material. Deve sair apenas 1 ou 2 gotas de água. Mas potencializar a compostagem não é apenas ajustar proporções e umidade. É também aumentar a diversidade. Quanto mais variado for o material orgânico,
mais completo será o perfil nutricional do composto final. Diferentes resíduos trazem diferentes minerais, fibras e compostos orgânicos. Diversidade gera equilíbrio, e equilíbrio gera qualidade. Uma técnica eficaz para acelerar e enriquecer o processo é a inoculação biológica. Isso significa introduzir uma população ativa de micro-organismos no início da compostagem. É como colocar fermento em uma massa. Você não começa do zero, você começa com bilhões de micro-organismos. Isso pode reduzir significativamente o tempo de maturação. E se falamos em minhocas, não podemos ignorar o poder da vermicompostagem. As minhocas consomem matéria orgânica e produzem humus, um dos fertilizantes naturais mais ricos. O humus melhora a estrutura do solo, aumenta a retenção de água e libera nutrientes de forma equilibrada. Integrar compostagem tradicional com vermicompostagem é uma forma inteligente de elevar o nível do seu adubo. Outro detalhe pouco explorado é a adição estratégica de minerais naturais. Pequenas quantidades de pó de rocha podem enriquecer o composto com micronutrientes essenciais. Um pouco de cinza de madeira, usada com moderação, pode fornecer potássio e cálcio. O segredo, novamente, é o equilíbrio. Exageros podem desestabilizar o sistema. O tempo também é um fator fundamental. Muitas pessoas utilizam o composto antes de ele estar maturado. O composto pronto tem cheiro de terra de floresta, cor escura uniforme e textura solta. Se ainda houver pedaços reconhecíveis de alimento ou cheiro forte, ele ainda não está estabilizado. Aplicar composto imaturo pode gerar competição temporária por nitrogênio no solo. Esperar o ponto certo garante resultados superiores. Proteger sua compostagem contra extremos climáticos também aumenta a eficiência. Chuvas excessivas podem encharcar e lavar nutrientes. Sol intenso pode ressecar demais o material. Manter a pilha parcialmente coberta, mas ainda respirável, ajuda a preservar o equilíbrio interno. Quando você aplica um composto bem feito no solo, o impacto é profundo. O solo ganha estrutura, melhora a retenção de água, reduz compactação e se torna um ambiente vivo. Micro-organismos benéficos se multiplicam. Fungos estabelecem relações simbióticas com raízes. As plantas não recebem apenas nutrientes isolados, mas vivem em um sistema equilibrado. Isso resulta em crescimento mais vigoroso, maior resistência a pragas e colheitas mais abundantes. Compostagem potencializada é regeneração. É fechar ciclos naturais que a vida moderna interrompeu. É transformar resíduos em recurso. É reduzir lixo orgânico e converter isso em fertilidade real. É imitar o que acontece nas florestas, onde nada se perde e tudo se transforma. A natureza não produz lixo, ela recicla energia constantemente. Ao potencializar sua compostagem, você participa conscientemente desse ciclo. Você deixa de ser apenas consumidor e passa a ser produtor de fertilidade. O mais impressionante é que tudo isso pode acontecer em espaços pequenos, em apartamentos com composteiras compactas, em quintais urbanos, em pequenas chácaras. Não é necessário equipamento sofisticado, é necessário entendimento. Quando você compreende os princípios, equilíbrio de carbono e nitrogênio, fragmentação adequada, oxigenação, umidade controlada, diversidade de materiais, inoculação biológica e maturação correta, você transforma um processo simples em algo extraordinário. Potencializar sua compostagem não é complicar, é refinar, é observar, é ajustar pequenos detalhes. E quando você faz isso, o que antes era apenas um monte de resíduos se transforma em um adubo vivo. No final, compostagem é mais do que técnica agrícola. É uma mudança de mentalidade. É enxergar valor onde antes havia descarte. É compreender que o solo é um organismo vivo. É perceber que fertilidade não se compra apenas em sacos industriais, mas pode ser construída diariamente. A verdadeira transformação começa no invisível, começa no micro, começa dentro de um recipiente. E quando você aprende a potencializar esse processo, os resultados deixam de ser comuns e passam a ser surpreendentes.